Olá pessoal, sejam bem-vindos à Semana da Produtividade, a semana que você vai ter as melhores reflexões, os melhores bate-papos. Para quê? Para ajudar você a ter uma vida produtiva com equilíbrio de vida. Isso é tão importante para nós hoje e eu estou muito feliz em poder fazer essa semana. E é algo que eu já pretendia fazer há muito tempo. Eu tenho percebido que as pessoas de uma maneira geral, que as empresas de uma maneira geral, têm tido muita dificuldade, né? Uma correria, às vezes a pessoa tem dificuldade de administrar seu tempo. Muita gente diz assim, eu queria ter mais de 24 horas, eu não consigo fazer nada, eu não consigo ter tempo para rezar, eu não consigo ter tempo para correr, eu sempre me alimento correndo. E aí as pessoas acabam entrando, né, num ciclo tão vicioso que tem sido prejudicial para o equilíbrio de vida, né, para a sua inteligência emocional, para a sua mente. Então eu resolvi trazer para você essa Semana da Produtividade para te ajudar, trazendo vários profissionais, várias pessoas aqui que vão nos ajudar através, né, dessas entrevistas. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então eu queria te convidar, hoje é a nossa abertura. A gente vai estar sempre presente aqui no nosso canal do YouTube, sempre às 7h30 da noite, às 19h30, todos os dias você vai ter aqui, né, uma entrevista, um tópico para a gente poder te ajudar a caminhar com uma produtividade para que você seja muito mais feliz, muito mais produtivo. E para você também, né, que é empreendedor, que é empresário, para que você também saiba como ser produtivo na sua empresa e também na sua vida. Vai ser muito legal, gente, vai ser diferencial para todos vocês. Então, eu quero te convidar não só a participar, mas para convidar os seus amigos, convidar as pessoas da sua família para que possam acompanhar aqui a nossa Semana da Produtividade, né? Ou seja, é uma semana onde que você vai sair dela e vai ter tudo, né? Todas as ferramentas e recursos e ideias para que você tenha uma vida mais produtiva, que você tenha uma vida muito mais feliz. Afinal de contas, é tudo isso que nós buscamos, né? Ser feliz, e esse é o desejo de cada um de nós no mais profundo do nosso coração. Então, muito legal estar aqui com você. Olha lá, hoje eu trouxe, né, nesse primeiro dia, né, algo que é muito especial, e até porque eu valorizo muito isso. Na minha vida eu sempre coloco a espiritualidade em primeiro lugar. Isso para mim é um pilar fundamental da nossa vida, e eu não poderia deixar de iniciar, né, trazendo aqui uma pessoa muito especial para falar para a gente sobre espiritualidade, sobre produtividade. E claro que nós temos as dimensões, né, as 4 dimensões que são muito importantes, que é o nosso corpo, a nossa mente, a nossa emoção e o nosso espírito, né? Então a produtividade, ela está dentro desses 4 pilares que são fundamentais para nós. Então é por isso que nós vamos iniciar falando da espiritualidade. Seja muito bem-vindo, meu amigo Padre Júnior. Muito obrigado, Gregório. Muito obrigado a você que nos permite chegar até o seu coração, até a sua inteligência ao participar deste grande projeto. Parabéns pelo projeto. De fato, é uma resposta muito interessante para as pessoas nessa agitação do mundo de hoje, né? Tanta correria, tanta preocupação, tanta angústia, que olhamos para o relógio e dizemos: me falta tempo. Talvez não falta tempo, né? Talvez falta organização, talvez falta equilíbrio, né? E essa oportunidade de estar aqui e de falarmos sobre espiritualidade e produtividade é sem dúvida muito interessante, principalmente dando o pontapé inicial, né? Porque para quem tem fé, mesmo outras religiões cristãs, a compreensão parte desse pressuposto que nós não somos só matéria, né? Nós somos o sopro de Deus. Deus criou o ser humano com o seu sopro vital. Então, é muito interessante pensar toda a realidade da nossa vida sem esquecer que eu sou o sopro de Deus. E mais, né? Não só ser sopro de Deus, mas eu tenho dentro de mim a saudade do eterno. Vai ter um espaço, um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus. Que bacana, olha, o padre já começou a todo vapor, viu, gente? Então, o padre, a gente sabe, Padre Júnior, que
a espiritualidade tem essa dimensão que é muito importante na vida. Eu, particularmente, eu me sinto bem até para me trabalhar, até para me tocar minha vida que tem muitas demandas, né? Eu sou pai, sou esposo, trabalho com consultoria, com coach, com treinamentos, né? Tantas empresas que eu atendo. Então, assim, onde que eu encontro essa força toda? De fato, é nos meus momentos de diálogo com Deus. Seja eles individuais, sejam eles coletivos, né? Ali na igreja, tirar esse tempo para meditar, para refletir, para mim dialogar com Deus, para mim faz uma diferença muito grande na minha vida, né? Tirar esse tempo para estar ali contemplando o Senhor, para estar ouvindo, entendendo o que Deus quer de mim, nossa, me fortalece muito, muito, e isso para mim é fundamental e faz parte da minha rotina diária, né? Tanto de manhã, né, quando eu levanto, faço as minhas orações, e quanto no período da noite, quando eu vou dormir, e fora os momentos que a gente tem, que a gente dá uma paradinha, passa ali na igreja, né? Mas eu tenho um hábito comigo, né? A gente vai falar de hábito, tem um hábito muito interessante porque eu acordo de manhã, né? Vou levar Sara na escola e assim, às vezes é muito corrido. O que a gente faz? Eu já vou fazendo a minha oração, eu e ela, a gente daqui no caminho até o Imaculada, né, que é o colégio que ela estuda, né, nesse percurso a gente já vai fazendo juntos a oração. E fazemos, e ela me pede, se eu não fizer, ela me pede, né, para fazer. Olha que interessante, né? Então a gente já tem esse hábito da oração no carro com ela daqui para a escola. É importante mesmo. E muitas pessoas se travam diante disso, né? A cultura foi se modificando muito, né? Antigamente a gente já aprendia com os pais essas pequenas orações. Para os católicos, por exemplo, a gente aprendia o Pai Nosso, a Ave Maria, a oração do Anjo da Guarda na hora de dormir, né? E quando criança a gente aprendia, virava hábito e a gente sentia até a falta, né? Hoje em dia, a aceleração cultural e tecnológica, acho que atrapalhou um pouco isso, porque as pessoas acabaram se perdendo. Os pais já não sabem, não ensinam, as crianças também não criaram esse hábito. Muita gente, até nessa parte aí de produtividade, hoje se fala muito, muita gente já acorda, a primeira coisa que olha é o celular e vai sendo, permita-me a palavra, envenenado já logo no início do dia, né? E aí o dia realmente se perde em tantas coisas e que não dá conta e falta realmente tempo, né? E aí você tocou nesse assunto aí, a questão da importância da espiritualidade, como que ela faz a diferença na vida da gente, como pode fazer na vida dos amados, dos filhos, das pessoas próximas, né? Eu gosto de lembrar na palavra de Deus, refletindo aqui para a gente partilhar, eu pensei primeiro no Salmo número 1, primeiro Salmo da Bíblia, né? Esse Salmo número 1 fala da oração, da intimidade com Deus, e ele diz assim: quem vive a intimidade com Deus é como uma planta, como uma árvore que está plantada à beira do rio. O ano todo ela tem folhas verdes e ela sempre está produzindo frutos. Então, eu diria assim, qual que é a importância da espiritualidade no dia a dia da gente, dessa intimidade com Deus? É eu me alimentar, eu encontrar os verdadeiros nutrientes que vão me fazer verdejante, ou seja, com uma vida mais exuberante, né? No sentido pleno mesmo, com plenitude, como as pessoas falam hoje, ser pleno, ser plena, e ainda mais, ser produtivo, né? Produzir frutos bons no trabalho, na relação esposo, esposa, pais e filhos, filhos com pais, nas relações sociais, nas relações de trabalho, né? Então, estar à beira da fonte do rio, que é Deus, né, que é esse encontro, essa intimidade com Deus, faz de fato a gente se tornar mais verdejante. E aí nós vamos na palavra de Deus, a gente pode dar mais saltos. Depois tem um outro texto que se liga a esse já com Jesus. Jesus um dia
de propósito, né? Ele estava passando por uma estrada, né? A estrada de Jericó para Jerusalém, e aí então ele para num poço na Samaria, meio-dia, sol quente, para beber água, e nem tinha o balde para isso. Ele ficou lá e apareceu então uma mulher. Nós conhecemos esse texto, a samaritana, está lá em São João, no capítulo 4. Aí Jesus começa a dialogar com aquela mulher, né? E pergunta, vai falando, vai conversando, pergunta sobre a vida dela. Interessante que a maneira como ela descreve a vida é dizendo: minha vida está bagunçada. Eu já tive vários esposos, eu já fiz isso, já fiz aquilo, minha vida está bagunçada. Ela era até mal vista, de certo modo, na sociedade. E aí Jesus, ao pedir água para ela, depois oferece: mas eu tenho a água viva. Essa água vai reequilibrar a sua vida. Você nunca mais vai ter sede. É interessante, padre, eu vou fazer uma analogia com a água, né? Muita gente na vida, né, nessa correria, esquece até de beber água, né? E a água, ela é muito importante, porque dizem os especialistas, quando você tem sede, porque na verdade você já está precisando beber água há muito tempo, né? Você deveria beber água várias vezes ao dia. E na espiritualidade também é assim, né? Ou seja, se às vezes a pessoa procura, quando ela está numa angústia, numa tristeza muito grande, ela não vai tomando esses goles, né? Essa coisa boa que é a intimidade com Deus, o tempo para oração, o tempo de você parar tudo e ficar ali com Ele, nem que seja 10 minutos, nem que seja 15 minutos, o tempo que for possível, mas se entregar, né, a Ele, né? Fazer uma atividade que é a oração, porque eu digo assim, se você está fazendo a oração, mas toda hora você está no zap aqui, toda hora você já está ali, né? Toda hora você está preocupado com um monte de coisa, você não vai conseguir adentrar a oração, não é isso? Então, essa importância, né, da gente ter essa intimidade, porque ela teve tempo, estava ela e Jesus ali. Teve um diálogo. Teve um diálogo, né? É isso aí, teve um diálogo. Então, o segredo aí é o diálogo com Jesus. E no diálogo eu não posso estar conversando com o senhor aqui, olhando um monte de coisa e fazendo um monte de coisa, senão o diálogo não vai fluir, né? Disperso. Não é isso? É como a realidade de hoje, as pessoas sentam-se à mesa ou sentam-se numa sala para conversar, ou num restaurante, num bar, estão ali para se socializar, mas o celular toma conta delas. Aí elas ficam mais com elas mesmas ou com outros pensamentos do que com o todo ali. E você falou duas coisas aí que é muito interessantes, né? Primeiro, essa analogia da água, a importância, o corpo grita, né? A sede é um grito maior do corpo para dizer, olha, eu já estou precisando de água há muito tempo, né? E você dizia assim, tomar goles. Eu não posso falar com propriedade, mas eu já ouvi dizer que alguns médicos dizem assim, olha, não pega uma garrafa de meio litro d'água e toma de uma vez, porque você precisa tomar 3 a 4 litros d'água por dia. Vai tomando de goles, que vai ser muito mais saudável para você. A oração também. Às vezes a pessoa vai lá, vou domingo à missa, vou domingo ao culto, fui lá, rezei e já resolvi minha vida para a semana toda, né? E você continua seco. E começa a falar, mas parece que eu não tenho fé, começa a duvidar, as coisas pesadas da vida vão acontecendo e a gente começa a duvidar, né? Por que Deus está permitindo isso para mim? Por que só eu tenho que sofrer tanto, né? Mas você não foi bebendo água, esse gole de Deus aos poucos, né? Que pode começar com pequenos empurrões, como a tradição nos ensinava, né? Ao se levantar, uma oração, pelo menos o sinal da cruz para quem é cristão católico, uma pequena oração, um pequeno agradecimento pela noite, que seja ali na cama mesmo, né? Nos horários das refeições, um gesto de gratidão e de reconhecimento da bênção de Deus que está no alimento, né? Você citou aí esse caminho para as coisas e que pode ser feito. Eu já fiz várias vezes quando eu estou viajando, dirigindo, eu vou rezando o terço, eu vou fazendo outras orações. Isso também a gente aproveita. Já teve vezes que fazendo exercício na academia, então eu vou fazer meia hora de esteira. Enquanto eu estava fazendo a esteira, eu estava rezando o texto, ao invés de ficar ouvindo música qualquer, sem perdendo tempo, entre aspas, né?
Então esse ponto do gole, né? Porque se eu deixar para beber água só no domingo, bom, vai melhorar um pouco, mas não vai ser tanto, né? Isso é bem interessante, né? Agora, padre, por que as pessoas, eu sei que o senhor vai falar um pouquinho sobre isso, é importante, né, a gente falar, por que a gente tem visto essa dificuldade das pessoas em ter esse momento de espiritualidade, né? O que acontece? Muita gente pode, inclusive, se identificar com essa fala. Por que isso está acontecendo, né? Por que nesse mundo tão corrido as pessoas não dão importância ou pega tantas outras coisas que dão importância e às vezes até excessivamente o trabalho e não estão dando valor à espiritualidade como deveriam dar? Falta esse equilíbrio de fato. As pessoas se dispersam, se perdem muito, né? Hoje existe um atrativo enorme no horizonte das pessoas, então elas se perdem muito. E nem sempre a experiência da oração se tornou uma coisa agradável. Alguns de nós aprendemos, outros olharam como os pais, como se fosse uma obrigação, uma exigência. Meu pai, minha mãe está exigindo que eu faça isso. Aí a oração ficou pesada. Mas eu estava fazendo uma reflexão também a partir da palavra de Deus. É uma coisa minha, mas eu acho que é bem interessante. Diante dessa pergunta, por que as pessoas hoje não têm tempo para rezar, não conseguem rezar e viver a fé? Então, a primeira coisa que eu estava pensando é justamente a prioridade. Tudo na vida que a gente acha importante, a gente dá prioridade. Então, no fundo, nós aprendemos a dar prioridades às necessidades básicas e elas gritam dentro de nós. Nós damos prioridades a outras coisas exigem de nós prioridades que nós até trocamos ao longo do dia, né? Mas a oração, essa intimidade com Deus, nem sempre a gente olha como algo prioritário. Então eu acho que esse é um ponto. O outro ponto, eu já toquei aqui, é a falta de aprendizado. E essa falta de aprendizado ou foi porque de fato os pais ou os avós ou não houve quem ensinasse, ou porque a maneira como nos ensinaram, nos exigiram, criou uma barreira em nós. Nossa, quando eu penso em oração, quando eu penso em Deus, eu me lembro que eu estava com sono, porque eu queria brincar, porque eu queria dormir, e meu pai e minha mãe dizia, está na hora de rezar. Né? Então faltou realmente esse aprendizado da oração. E outros ainda vão dizer, eu não sei como rezar. Então o método de oração ajuda. A tradição da igreja tem vários métodos, né? Mas a pessoa também pode criar. Eu, por exemplo, estava falando da experiência aí da oração do terço, que muitas pessoas gostam. Eu queria tanto aprender a rezar o terço ou rezar, mas eu não consigo. Eu já fiz várias experiências bem interessantes sobre isso. Chegou uma vez que eu gravei com o meu estilo, com a minha voz, no celular mesmo, o terço, e eu deixava lá gravado. E aí com as minhas orações, com os meus pedidos, e aí eu estava dirigindo, eu colocava lá pelo Bluetooth. Eu estava lavando louças, eu estava ali ouvindo, era a minha voz mesmo, rezando, né? Eu estava fazendo o exercício físico, eu estava ali ouvindo, eu mesmo rezando e acompanhando, porque às vezes eu posso estar fazendo outra coisa, certas orações você pode estar rezando e fazendo outras coisas, mas eu me esqueço, eu me perco. Então esses recursos podem ajudar. É claro que também é bom a gente tirar um tempinho especial, né? E aí até nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre meditação, contemplação, que são métodos de oração um pouco, vamos dizer, mais elaborados, mas que ajudam também. Mas ainda nesse caminho da questão do por que as pessoas têm dificuldade de rezar. Um outro ponto é amor. Ninguém tem dificuldade de namorar, principalmente quando gosta, né? Quando ama de fato, a não ser que seja uma relação abusiva. Mas quando não é, você quer sempre estar com a pessoa, você quer sempre estar próximo de a pessoa amada, né? Então, no fundo, a gente tem que aceitar isso, mas muitas vezes nossa dificuldade de oração é porque nossa experiência de amor
para com Deus não está sendo tão viva, tão forte. A gente pode até dizer, eu amo a Deus, eu creio em Deus, mas ainda falta uma dimensão da relação do amor. E aí eu entro no último ponto dessa resposta, que é a questão da imagem de Deus. Tem muitas pessoas que ou não têm uma imagem de Deus, ou têm uma imagem distorcida de Deus. Isso dificulta muito, porque a pessoa viveu experiências na vida, não conseguiu encontrar respostas para ela, ou jogou a culpa em Deus, ou não significou ou ressignificou aquilo, e a pessoa criou uma barreira de fato da relação pessoal com Deus. É interessante que às vezes essa dificuldade, às vezes até com o pai, pode interferir, né, na relação com Deus enquanto pai, né, nessa relação do pai. E isso é muito importante, né? As pessoas que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, porque à medida que você vive bem essa espiritualidade, vive bem essa dimensão do seu espírito, você se sente mais produtivo, mais equilibrado na vida, né? A sua mente, né, ela vai ficar muito mais tranquila, muito mais focada, você vai ter muito mais energia em todas as outras dimensões. Então isso é fundamental para a gente. Agora, padre, nós falamos da meditação e da contemplação, né? Uma das dicas que a gente sempre dá para as pessoas serem mais produtivas é a meditação. A gente fala para elas, olha, é muito importante que você tenha tempo para meditar, que você tenha tempo para contemplar. Mas muita gente tem dificuldade. O que é meditação? O que é contemplação? Como fazer isso? Seria bom a gente também, né, ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, dizer para elas qual que é a diferença entre meditação e contemplação e como fazer cada uma das duas, né? Então, se eu puder falar para a gente um pouquinho disso. Eu trouxe até aqui o Catecismo da Igreja Católica, porque ele apresenta um pouco sobre isso. O número 2705 e alguns seguintes vai descrever justamente sobre a questão desses dois tópicos da oração, a meditação e a contemplação. Ele diz assim: a meditação é uma procura, o espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, né? E a contemplação é um abandono, é um estar na companhia. Eu gosto muito de usar um pensamento, uma imagem assim. Meditação é tipo nós estamos aqui conversando um com o outro, né? E aí nós fazemos recurso na meditação então da Bíblia. Você pode usar o recurso da Bíblia, você pega um texto bíblico, lê, relê, tenta sentir as palavras fortes, tenta se colocar naquela cena, né? Existe um método, até um método também para isso que a gente chama Lectio Divina, ou leitura orante, né? Leitura orante da Palavra de Deus, que é uma forma de meditação. Você vai usando o texto bíblico e pensando, meditando, usando a sua inteligência, né? Mas a contemplação, aí eu falo assim, quando você vai à praia, você coloca lá a roupa de praia, você vai lá, aí você estende então a toalha ou uma cadeira, o que for lá na praia, mas você não olha para o sol e fica assim, sol, olha, eu estou aqui, me queime, me faça ficar bronzeado. Não, você simplesmente está lá, está curtindo, imergido ali naquele espaço da praia, e o sol está te aquecendo, está te bronzeando. Então, a contemplação é um pouco isso. Eu estou na presença de Deus, que pode ser num tempo específico, mas pode ser no cotidiano da vida. Eu estou tão na presença de Deus que eu vou sentindo e, ao mesmo tempo, eu vou convivendo intimamente com Deus, sem ter que dizer palavras nenhuma. Eu costumo, padre, só para ajudar até nesse sentido, como eu moro aqui na serra, né, na natureza, né, muito bonita, então o que eu faço? Eu costumo, às vezes, fazer uma caminhada, eu gosto de fazer as minhas caminhadas, também andar de bicicleta,
eu costumo sair e olhar para a natureza e sentir, me faz muito bem, sentir o verde, sentir as plantas, olhar para a beleza da serra e ali até vendo também a dimensão da beleza de Deus naquela criação e vou sentindo, experimentando aquilo. Isso me faz um bem enorme, né? Essa contemplação da natureza como criação de Deus, né? Então isso também me deixa em paz. O nascer do sol, o pôr do sol, o luar. Então, toda essa realidade nos ajuda a contemplar. Ou mesmo, às vezes, ali você sentir até o acordar, né? Você acabou, o despertou, coloca o despertador um pouquinho mais cedo, né? E despertou, você desligou, mas não já comece fazendo as coisas. Sinta o seu corpo, o ambiente, tenta ouvir alguns barulhos da natureza, dos pássaros. Sinta a presença de Deus, né? É interessante também. Depois, nas refeições, os psicólogos trabalham isso em outra dimensão, na dimensão psicológica, mas que ajuda também a saborear as coisas, né? Saborear as coisas e sentir a presença de Deus nelas, né? Aquele delicioso, para quem gosta, eu não gosto, mas delicioso café, né? Aquele pão quentinho, você vai sentindo a presença de Deus ali. Interessante, padre, que ali você se sente presente, né? Porque às vezes você pode estar ali tomando um café, você pode estar na natureza, você pode estar na igreja, mas a sua mente está tão distante, seu espírito está tão distante, que você não está vivenciando aquilo, você não está presente naquele momento. E das piores coisas que tem é você não estar 100% ali, né, presente naquele momento. Então, quando você fala saborear, né, e meditar também tem essa ideia do saborear, né, pensar, deixar mastigar a ideia, mastigar o pensamento, né, fazer essa reflexão, esse momento para refletir sobre aquilo. E uma das coisas que eu gosto muito é que isso ajuda no autoconhecimento, né, a meditação ajuda muito. E quantas pessoas carecem? E diminui a ansiedade, porque à medida que a gente vai entrando nesse caminho de contemplação, você vai entrando mais em equilíbrio, vai diminuindo essa ansiedade. Até Santa Teresa diz assim que a meditação nos ajuda a conhecer a Deus, porque eu faço com texto bíblico, com outra oração e com outra coisa. A contemplação nos ajuda a amar a Deus, porque você se abandona, você se entrega. Que bacana. E dois processos, né, acontecem. Primeiro o autoconhecimento de si, que vai ajudando nesses processos, mas o conhecimento de Deus também que vai aumentando, né? Então isso faz com que a pessoa, ao ir para a vida, para o corre-corre da vida, ela se sinta bem, né? Ela ali vai ter menos nervosismo no trânsito, né? Ela vai se conseguir controlar mais, porque o estresse, todas essas dimensões, ansiedades, estão mais controladas com a espiritualidade, né? Então essa dimensão ela é fundamental. Padre, está maravilhoso o nosso bate-papo. Eu queria, para a gente poder complementar, né, e fechar o nosso bate-papo, que muitas pessoas, eu tenho certeza, estão gostando, estão comentando, e eu quero dizer para você que amanhã nós vamos ter um nutrólogo, olha que bacana, importantíssimo isso, né? Dr. Lindbergh vai estar aqui, nós vamos fazer um bate-papo muito especial sobre a sua vida, sobre a sua alimentação, sobre os cuidados que você tem que ter para ter o equilíbrio, né, da sua saúde, para ter o equilíbrio, né, da sua mente, que é essa dimensão também do ser humano físico, né? A dimensão da sua alimentação, do seu corpo físico, que é fundamental para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para a sua produtividade. Então, padre, eu queria que o senhor desse a sua mensagem final, o que você diria, né, para as pessoas que estão nos acompanhando sobre a espiritualidade, que dicas o senhor dá para elas? Eu tenho certeza que muitos estão ali já sendo mexidos por esse tema, dizendo, olha, eu preciso cuidar melhor disso, né, eu vou fazer isso, né? O que o senhor poderia dizer para eles agora que poderia ajudar muito eles nessa experiência de serem mais produtivos, né, valorizando essa dimensão da espiritualidade? Talvez ao ouvir e participar conosco aqui, você deve estar se sentindo como o salmista no Salmo 62. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. De fato, é um pouco isso. Então, eu diria, por esse caminho que eu sugeri aqui, né, tome consciência de que
cuidar da sua espiritualidade, da sua intimidade com Deus, é cuidar de você, é cuidar do seu equilíbrio e como se usa aí na linguagem tal, é benefício. Você fazendo isso, você ganha em produtividade, você ganha em relações, você ganha em saúde física, você ganha em saúde psicológica e um monte de outras coisas. Então, não pense isso como um peso, como uma necessidade, mas como a água que você tanto precisa e se falta, você sente a sede. Segundo, procure encontrar o seu caminho, que pode começar por algumas experiências, esses motores que nos impulsionam, como certas orações, certas práticas oracionais, como a oração do terço, outras orações, novenas e tudo, né? Sendo católico ou com outra religião também, cada uma tem seu caminho. Você pode descobrir a chamada leitura orante da Bíblia, que é um método muito interessante, e hoje na internet também existem várias pessoas, vários padres, inclusive, que fazem meditação diária da Palavra de Deus. Então logo de manhãzinha você já tem, e de manhã é um bom horário para você começar o dia a se energizar, como muita gente gosta de ir à academia de manhã. Inclusive eu tinha um projeto, dei uma parada, mas quero recomeçar, que é justamente a academia espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da vida da gente, que ajuda a gente a melhorar, né? Segundo, ir trabalhando também, e a partir da oração você vai descobrindo qual que é a sua relação mesmo com Deus, qual é a sua intimidade ou não intimidade, qual é a sua imagem de Deus. Mas não tenha medo de Deus. Quando você descobre uma doença, quando você descobre algo que você precisa melhorar, você não para. Você vai atrás de profissionais, você vai atrás de meios para resolver isso. Então também busque isso, ajuda, orientação, meios, métodos para te ajudar na oração. Descubra, crie, mas tenha certeza que vivendo essa intimidade com Deus, a sua vida vai ser melhor, o seu dia vai ser melhor. E eu te agradeço muito, Gregório, por essa oportunidade de partilhar um pouco disso, de fazer este bate-papo tão gostoso como foi. Que bom, a nós que ficamos felizes. Você tem um livro para indicar? Isso. Sim. Eu trouxe dois, inclusive. Um é do Anselmo Green, que é Para que o Mundo se Transforme. Esse livro, ele trabalha as 7 obras de misericórdia, numa linguagem bem atual. É muito interessante. E outra do Padre Léo, se chama Gotas de Cura Interior. O Padre Léo trabalha a partir da experiência do gotejamento de água num jardim, que deixa a planta sempre alimentada dos nutrientes, dizer também disso que nós falamos aqui, da necessidade da espiritualidade constante. Tem um livro também que é muito interessante sobre perdão, os 12 passos do perdão. Ajuda muito, porque eu queria até dizer isso, até comentei com você, acabei me esquecendo. Uma das coisas que dificultam muito também as pessoas a entrarem nesse caminho de espiritualidade diária, de vivência, de crescimento espiritual, é porque elas têm muita dor no coração e muita dificuldade de perdoar a si mesma, a outras pessoas e até a Deus. Que coisa, né? Bom, gente, maravilhoso, né? Olha, só o primeiro dia, né? Nós estamos falando aí de espiritualidade, produtividade. Imagina o que nós temos nos outros dias, como você vai chegar ao final desta maratona, desta semana da produtividade. Padre, eu quero pedir para terminar com uma bênção para as pessoas, para todos nós, né, que estamos acompanhando, que estamos juntos aqui, que o Senhor possa nos dar uma bênção para que realmente a nossa vida seja uma vida de intimidade com Deus. Pai Santo, que nos criastes a vossa imagem e semelhança, que tudo fizestes ao longo da história para que o homem encontrasse a sua plenitude e a sua grandeza. Nós invocamos, imploramos e pedimos a bênção sobre nós, sobre cada um. Imploramos, Senhor, a unção do Teu Santo Espírito nos corações, para que estes corações possam se encher da água viva
que procede de vós e possam crescer cada vez mais em todos os âmbitos da vida. Que a tua bênção desça e permaneça, trazendo a graça, a paz, a saúde, a alegria e a força. Que o Senhor seja a sua força e a sua luz e te acompanhe todos os dias. Na graça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ah, que coisa maravilhosa. Padre Júnior, muito obrigado. Quero agradecer muito a você que está nos acompanhando. Não esqueça, é a semana inteira, sempre às 19h30. Nós te esperamos amanhã, porque ser produtivo é ser feliz. Ser produtivo é ter equilíbrio de vida. E você merece isso. Estamos juntos.